Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero iniciar na linha, no mesma abordagem que o senador Cristóvão estava tratando ainda há pouco aqui na tribuna, para continuar refletindo sobre o que eu considero que revela, nesse final de semana, os dados da pesquisa PNAD. Como eu falei ainda há pouco, senhor presidente, aparteando o senador Cristóvão, a pesquisa PNAD, revelada nesse final de semana, apresenta uma verdadeira, senador Cristóvão, tragédia nacional. Não há outra definição. Eu não vou me contentar e aceitar o eufemismo de tratar que é uma variação estatística. Porque não é variação estatística, eu vou usar inclusive as palavras de um economista, da eminente Miriam Leitão, que disse, que eu acho que sintetizou muito bem o que significa o conjunto desses dados aqui, até do ponto de vista dos economistas, o conjunto desses dados da pesquisa PNAD em relação à educação demonstra uma tragédia. Porque, do ponto de vista até dos economistas, não se trata de estoque, se trata de fluxo. Ou seja, até do ponto de vista estatístico, não se trata de que houve crescimento do analfabetismo por conta de uma variação estatística entre os que morreram e os que estão vivos. Houve um crescimento do analfabetismo, concretamente, porque está ocorrendo fracassos nas políticas de alfabetização. E o seguinte, é uma tragédia porque nós não poderíamos mais ter retrocesso em indicadores sociais. A política social no Brasil, ao longo desses 500 anos de história, senador Cristóvão, foi tratada como caso de polícia, qualquer política social. O senhor, reitor que foi da UNB, dedicado à causa da educação, como é dedicado à causa da educação, sabe muito bem disso, que no ponto de vista da política educacional, nunca, a trajetória da história nacional tem sido de total descompasso e de total negligência por parte dos governos. Nos últimos 20 anos, o que nós tivemos de modestos avanços em relação à educação, nada mais são do mínimo civilizacional que se poderia esperar. Mínimo civilizacional. Eu conversava com o senhor ainda há pouco, nós estamos em um grupo vergonhoso na América Latina. Ao comparar nós com os demais países latino-americanos, veja, nós temos 3 grupos. Nós temos um primeiro grupo de países latino-americanos, que estão Cuba, Venezuela, Costa Rica, que declararam seus territórios livres do analfabetismo. Nós temos um segundo grupo de países latino-americanos, que estão a Argentina, o Chile, o Uruguai, dentre outros, que conseguiram estabelecer índices de analfabetismo que figuram entre 1, 2 ou no máximo 3%. Nós estamos nesse terceiro grupo, que encontra-se com países que estão com o analfabetismo entre taxas que vão de 8% a 14%. Para ver o que significa, o quanto trágico é esse número para nós, depois de nós, na América Latina, é o Haiti. O abismo é esse. Mas, para não dizer, para odiar o nosso querido Caetano, com a permissão dele, para não dizer que o Haiti é lá, o Haiti também é aqui. A pesquisa PNAD aponta aqui concretamente, quando nós fazemos a estratificação por estado, que o drama maior é exatamente no Nordeste, de analfabetos. O Nordeste concentra metade dos brasileiros que não são letrados. Quando nós detalhamos os dados do Nordeste de analfabetos, aí a situação é dramática. Nós encontramos Alagoas com índice de analfabetismo que vai para 21,8%. 22% da população alagoana de
A taxa de analfabetismo em Alagoas é de 22%. Maranhão, a taxa de analfabetismo é de 21%. No Piauí, é de 18,8%. Na Paraíba, é de 18,6%. E no nosso querido Pernambuco, de 16,7%. Até os números do meu querido Amapá são... Os números do meu querido Amapá são, inclusive, favoráveis. Os números do Amapá são de 6,7%. E os números do Paraná, a pedido do senador Sérgio, os números do Paraná são amplamente favoráveis. Os números do Paraná são de 4,3%. Aliás, nós temos um descompasso total, né? Nós temos um sul em que temos padrões, que era o padrão que o Brasil deveria chegar em 2015, porque o padrão, a meta do milênio apontaria que o Brasil deveria, em 2015, chegar à meta de ter 6,8% de analfabetos. O problema é que agora na PNAD nós saltamos de 8,7% para 8,8%, uma variação que não é simplesmente estatística. A concentração, a desigualdade nossa é também geográfica. Nós temos o Sul, estados como Santa Catarina, que tem 3% de analfabetos, ou seja, o mesmo índice da Argentina, do Uruguai. O Distrito Federal, com 3,5% de analfabetos, com 3% de analfabetos. São Paulo, com 3,8% de analfabetos. O Paraná, com 5% de analfabetos, 5,3% de analfabetos. E temos, temos o Sul, com o índice de analfabetos dentro da média, da meta do milênio para o Brasil em 2015. E temos na outra ponta o Nordeste, com a concentração absurda de analfabetos. Nós temos Alagoas, Maranhão, Piauí, Paraíba, liderando esse ranking no Sul, com índices comparados a países da África Austral. O drama é que essa variação estatística aí, que não é, repito, não é só estatística, de 8,6 para 8,7, representa 300 mil a mais de analfabetos, que é o que aponta. Essa variação não pode ser tratada só do ponto de vista estatístico. Ela, primeiro, tem que ser tratada como inaceitável. Nós não podemos, com o abismo social que nós temos em nosso país, nós não poderíamos aceitar em nenhuma pesquisa PNAD, pelo menos, da virada desse século para cá, algum tipo de retrocesso. O grande retrocesso e o grande atraso dessa pesquisa PNAD é que ela traz retrocessos. E o pior, senador Cristóvão, é que esses retrocessos são no campo da educação. Os retrocessos é no campo da alfabetização, é no campo do acesso à escola, esse retrocesso em especial na educação, para aprofundar essa desigualdade. Nós vivemos então um país que está na Assembleia Geral das Nações Unidas pedindo vaga no Conselho de Segurança da ONU, que denuncia os Estados Unidos, e eu acho que deve denunciar mesmo, mas que tem parcela de sua população, que tem uma região inteira do país, em que quase 20% de sua população, em que não consegue resolver o acesso à alfabetização de 20% de sua população, que tem índices de alfabetização iguais da África. Nós temos um país que disputa entre as maiores economias do mundo, que procura universalizar, que tem o acesso a celular em quase todos os domicílios, mas em que 43% dos domicílios, e esse número aumentou segundo essa pesquisa PNAD, não tem acesso ao esgoto. Nós temos um país, então, que temos alguns locais com muito acesso à internet e quase todas as casas com acesso ao celular, mas muitas casas que têm acesso ao celular não têm acesso a saneamento básico. Tem o celular e não tem o saneamento básico. Isso lembra, senador Cristóvão, uma obra sua que eu li
alguns anos atrás, há 18 anos atrás, chamada Revolução nas Prioridades. É essas prioridades que me parece que está faltando a reflexão concreta por parte do Estado brasileiro, por parte... são essas prioridades, o que me indigna é a ausência de indignação. O que eu reclamo é a insensibilidade a esta realidade. Não é o número em si, é a indignação que o número tem que causar. Não posso aceitar que uma ilha pequena do Caribe, como Cuba, tenha declarado seu território livre do analfabetismo, e o nosso país, com mais de 100 vezes o orçamento dessa ilha, não consiga resolver isso. Não posso entender como a Venezuela conseguiu resolver isso e nós não conseguimos. Não consigo entender como os nossos irmãos argentinos conseguiram reduzir seus índices de analfabetismo para 2% e nós não conseguimos. Não é impossível compreender como estados do país, como aqui mesmo o Distrito Federal, tem índices de 3% e nós temos estados, irmãos do Brasil, com índices de 20%. Não é possível entender essa disparidade, essa desigualdade e essa ausência de uniformidade concreta na política pública. Aqui no Congresso foi aprovada a emenda 59, em 2009, que determinava que a partir de 2016, todos os brasileiros de 4 a 17 anos deviam estar matriculados. Essa PNAD de 2012 mostra que de 4 a 5 anos, e essas são outras realidades que foram diagnosticadas pela PNAD, que de 4 a 5 anos, idades relativas à pré-escola, tínhamos 78,2% matriculados. Na Amazônia, na região norte, esse percentual era de apenas 63%. Ou seja, na região norte, 37% das crianças amazônicas ainda estavam fora da pré-escola. Em Rondônia, esse percentual é de apenas 46%, muito distante da meta a ser alcançada. De 15 a 17 anos, idade que todo brasileiro deveria estar cursando o ensino médio, 84,2%, ou seja, 15,8% dos jovens, continuam fora da escola. Só para ter uma ideia da dramaticidade dos números, no estado de Alagoas, por exemplo, apenas 77% conseguiram essa proeza. Mais grave, esse número esconde uma enorme distorção idade-série, porque apenas metade dos jovens nessa faixa etária estão no ensino médio. O restante está preso no ensino fundamental. Esse é o outro dado da pesquisa PNAD. Não só nós estamos mantendo uma legião de analfabetos, não só estão aumentando a legião, não só estagnamos o número de analfabetos, não só aumentou o número de analfabetos, como, mais grave que isso, em algumas regiões do país, nós estamos mantendo crianças estagnadas. Não estamos conseguindo não estamos conseguindo dar qualidade no ensino para a evolução das crianças da série, de uma série para outra. Tem mais um dado aqui que a pesquisa chama a atenção. Que é esse dado claro sobre o analfabetismo, que mostra o quanto esses números são dramáticos. Isso traz também uma outra reflexão que eu considero fundamental, que é sobre a presença privada na oferta de educação infantil. Ela era, em 2012, equivalente a 28% no ensino superior, chegou a 74%. Ora, o que democratiza o acesso de todos em um país com tanta desigualdade social e regional é a presença estatal. E é por isso a necessidade de definir o que é prioridade. Nós estamos vendo, então, em especial no ensino superior, a ampliação do ensino privado e o recuo da presença estatal. Todas as experiências que eu citei da América Latina, de redução do analfabetismo ou de declaração de seus territórios
livre do analfabetismo. Eu vou citar até a experiência, senador Cristóvão, do vosso governo aqui no Distrito Federal. Não tem segredo, não tem mágica. Não se faz educação sem forte presença estatal, sem tomada de decisão política, sem prioridades do Estado. Não é a iniciativa privada, não é o mercado que vai alfabetizar, porque isso não é prioridade para o mercado. Não é o mercado que vai se preocupar, não é a iniciativa privada que vai se preocupar com isso. Esses que ampliam dramaticamente os números da PNAD são os mais pobres. E para estes, tem que ter uma decisão política por parte do Estado brasileiro. Decisões políticas essa que nós não estamos assistindo, que nós não estamos vendo, que nós não estamos presenciando. Essa PNAD, senhor presidente, mostra que o país estagnou em áreas que o país estava avançando timidamente. E o país piorou em áreas onde já estava atrasado demais. O Brasil piorou mais em áreas onde a melhora era tímida. Que país é este que vai sediar a Copa do Mundo, que vai realizar Jogos Olímpicos, que vai se apresentar para o mundo com a chaga de 8% de sua população padecendo do analfabetismo? De apresentar uma pesquisa em que o número de analfabetos, em que o índice de analfabetismo volta a crescer. De apresentar uma pesquisa em que a desigualdade de salários entre homens e mulheres, como apresentou essa, volta a crescer. De apresentar um país em que existe mais, na casa das pessoas, é mais fácil, frequentando ou procurando a casa das pessoas, é mais fácil encontrar um aparelho celular do que um vaso sanitário. Que país é esse que está se propondo a realizar Copa do Mundo, a realizar Olimpíada? Quais são as prioridades que esse país está se propondo? Eu acho, senador Cristóvão, que essa é a reflexão que nós temos que, essa é a reflexão que temos que fazer. Eu acho que, em momento de debater PAC, em momento de debatermos esforços concentrados aqui no Congresso, eu queria aqui fazer uma proposta. Eu acho que nós poderíamos fazer um esforço concentrado, aqui no Congresso para votarmos projetos voltados para a educação. Eu quero aqui apresentar uma sugestão. Me coube a honra, a relatoria de ser designado para relatar um projeto de Vossa Excelência, o projeto 480 de 2007. Um projeto que eu acho que é um momento, agora, à luz dessa pesquisa, é um projeto que poderia ser parte de um pacote do Congresso para responder a isso. Porque eu acho que essa aqui é uma situação de emergência. Nós estamos diante de uma situação de emergência em que os poderes da República tinham que reagir. Então, tem um projeto de Vossa Excelência, senador Cristóvão, eu relatei. É um projeto que obriga que os filhos de políticos sejam matriculados em escola pública. Pois bem, estou com o relatório desse projeto pronto. Eu falei ainda há pouco com o senador Vitaldo Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para ser apresentado e para ser votado. Esse é um dos projetos. Eu acho que podíamos fazer aqui, no plenário do Senado, um esforço concentrado para votarmos projetos da educação, para fazermos uma mobilização pela educação. Eu acredito que o tema requer. Nós estamos retrocedendo, dando passos atrás em um tema que deveríamos avançar. Essa situação é gravíssima. Isso é uma tragédia. Esses números são uma tragédia nacional. Um país que tem regiões desse país com 20% de sua população padecendo de analfabetismo, não é um país que tenha credenciais políticas e moral para estar em organismos internacionais pedindo assento em Conselho de Segurança ou credenciado politicamente para falar como líder mundial. Senador Cristóvão, tenho prazer em lhe ouvir.
Senador Adolfo, talvez a palavra-chave de tudo isso é o que o senhor usou há algum tempo atrás, que é a indiferença. Nós somos indiferentes a essa crise. Eu uso nós no sentido genérico, não o senhor, não eu, não o senador Sérgio, nem cada um, mas no sentido genérico. Nós estamos nessa casa para enfrentar esse problema e não enfrentamos. No máximo, a gente faz discursos, como está fazendo aqui, mas não consegue levar os outros a entrarem num processo de busca de caminho, de solução. Veja bem, desde 1995, nós podemos dizer que temos governos daqueles que foram, pelo menos, de esquerda. Fernando Henrique, Lula, Dilma. Isso quer dizer que todos os analfabetos de 25 anos a 15 de hoje foram fabricados por esses governos. Não dá para botar a culpa em ninguém mais do passado. Eu nem falo só de que deveria haver uma campanha de erradicação do analfabetismo que era perfeitamente possível fazer em 20 anos, que é o tempo de duração desses governos. Os constituintes puseram 10 anos para resolver o problema. E foi um prazo longo. Os países que hoje têm o analfabetismo zero fizeram campanhas de muito curto prazo e rápido. Nós não fizemos. Mas, além disso, nós fabricamos analfabetos. Nossos últimos governos são produtores de analfabetos, por conta de deixar a torneirinha aberta sem que as crianças cheguem aos 15 anos sabendo ler. Essa é a grande tragédia, é a indiferença. Como é que a gente explica que o Maranhão, que tem como um dos maiores líderes há 50 anos, um membro da Academia Brasileira de Letras, talvez dos presidentes da República que o Brasil já teve, um dos mais cultos, é o presidente Sarney. Se você for escolher os 5 mais cultos presidentes, ele vai estar, talvez até nos 3. E lá o Maranhão não fez o esforço ainda para fazer a taxa de analfabetismo cair a 2%, 3%. É a indiferença. É a indiferença que vem da ideia de que o que importa é o crescimento econômico, é a renda. O que importa é mais meninos no ensino superior, que dá mais voto. O ProUni, a sua ideia foi iniciada quando eu era ministro. Chamava-se Programa de Apoio ao Estudante, PAI. E foi modificado. Uma das coisas que modificou é que para receber a bolsa era preciso ser alfabetizador de adultos. Durante 6 horas por semana, durante um semestre. Ou seja, se a gente tivesse feito isso, tivesse colocado todos os alunos do ProUni como alfabetizadores por um curto período dos seus cursos, não tínhamos mais a situação. O que é que aconteceu? Na hora que o PAI foi transformado em ProUni, tiraram isso. Por quê? Porque dá mais voto, você dá o dinheiro sem cobrar nada em troca. Porque não se quer exigir nada das pessoas que recebem. Tínhamos que ter exigido isso. Estão recebendo uma bolsa. Eu diria mais, aqueles que não estão recebendo bolsa, mas que estudam em universidades públicas, estatais, financiadas pelo povo, inclusive os analfabetos, tinham que dedicar um pouco do tempo de cada um deles como alfabetizadores. Não se quis pela indiferença. Pela indiferença. E queria apenas fazer aquilo que dá voto. Porque colocar um jovem na universidade satisfaz mais do que tirar uma criança do analfabetismo. É incrível, mas essa é a realidade. Ninguém faz uma festa porque aprendeu a ler, mas faz festa quando se forma. Porque nós nos acostumamos a dar mais valor àquilo que aparece do que àquilo que tem substância, que é aprender a ler sem o que não entra na universidade nem faz o curso. É a indiferença. Nós estamos indiferentes. Nós estamos passando ao largo de toda a indignação que está hoje aparecendo nas ruas. É como, eu disse há pouco, se a gente visse a manifestação, mas não ouvisse a manifestação. Como se os gritos fossem numa outra dimensão, numa outra realidade diferente da nossa. É talvez isso que a gente precisa quebrar. No dia que a gente quebrar a indiferença diante do quadro da pobreza, do analfabetismo, da falta de saúde,
Eu garanto como a gente resolve os problemas. Recursos o Brasil tem, financeiros, técnicos e pessoas. Falta quebrar essa indiferença diante da tragédia. Nós banalizamos o mal. Como a Hannah Arendt disse, que os que fizeram a solução final dos judeus tratavam aquilo com banalidade. Aquilo era natural, normal, aceito. Nós hoje fazemos o mesmo, só que em vez de câmara de gás, temos pessoas no analfabetismo. Nós acabamos a tortura para os presos políticos, mas ser analfabeto é um estado de permanente tortura. A gente não sente essa dor, porque não dá na gente. Se analfabetismo pegasse, a gente já tinha resolvido o problema do analfabetismo. Se a gente educasse um filho da gente e ele fosse na rua, passasse perto de um analfabeto e ficasse analfabeto, a gente já tinha resolvido. Da mesma maneira que a gente resolveu o problema da poliomielite, porque vírus é democrático, dá em rico e dá em pobre. Da mesma maneira que a gente tem uma campanha fenomenal para lutar contra o HIV, porque o HIV dá em rico e dá em pobre. Mas analfabetismo só dá em pobre. Fome só dá em pobre. As doenças endêmicas dão em pobre. Aí a gente vai deixando, pela indiferença da elite brasileira, da qual nós fazemos parte, em relação ao povo brasileiro. Esse é o nosso grande pecado. Até 1888, o grande pecado da elite brasileira era conviver com a escravidão. Hoje é a indiferença diante da pobreza. Para concluir, presidente, incorporando vossa parte, senador Cristóvão, e utilizando vossa citação de Hannah Arendt, nós estamos vivendo a banalização do mal em outra versão. Nós estamos banalizando as chagas da miséria, condenando uma parcela da sociedade brasileira a viver permanentemente na miséria. Esta a realidade, é isso que os números, esses dados da pesquisa PNAD, lamentavelmente, apontam e indicam para nós. E, reitero, é a indiferença. A indiferença que resulta na ausência da vontade. O exemplo que o senhor deu exemplos. Em Cuba, foram 10 anos para declarar o território livre do analfabetismo. Na Venezuela, foram 15 anos. Na Argentina, é um processo um pouco mais demorado, mas em 20 anos, o analfabetismo foi reduzido para índices insignificantes. Ou seja, é a vontade política de fazer e conseguir em 10, em 15 anos. Por quê? Nós tínhamos um índice de analfabetos, a Constituição brasileira de 1988, que nós celebraremos nos próximos dias. Completa 25 anos, vamos celebrar. E vamos celebrar aqui o discurso de Ulisses Guimarães em 5 de outubro de 1988. Veja que no discurso de Ulisses, em 1988, ele falava: somos 30 milhões de analfabetos, 14% da população brasileira. Em 1988, Ulisses falava de 14% da população brasileira padecendo do analfabetismo. 88, 2013, se passaram 25 anos e nós estamos com 8%. Nós reduzimos, em 25 anos, reduzimos em 6%. E ainda temos em uma PNAD o retrocesso, o aumento do número de analfabetos. Algo que é inaceitável, que não pode ser tratado como normal, porque o tratar o normal, como diria Hannah Arendt, como Vossa Excelência citou, é banalizar o mal.